O filme brasileiro Ainda Estou Aqui venceu o Oscar de melhor filme internacional. Foi a primeira estatueta da história do nosso país, um momento histórico, importantíssimo, simbólico e único. E os bolsonaristas ficaram desesperados. Esse filme e essa premiação foram muito importantes, primeiro para resgatar toda aquela maldade, aquele período sombrio da ditadura, mas também para desnudar bolsonaristas que se dizem patriotas. Nós defendemos o nosso país. Defendem o país sendo subservientes a Donald Trump? E nesse momento único, ao invés de torcerem para nós termos um reconhecimento, torceram contra. Bolsonaro nem se pronunciou até o momento da gravação desse vídeo. Torceram contra Fernanda Torres, fizeram posts irônicos, criticando o filme. Isso só representa todo o fracasso dos bolsonaristas, porque eles não... Essa é uma questão importante psicológica dos bolsonaristas. Eles não conseguem se ver melhores do que os outros. Eles só se enxergam piores. Eles nunca são melhores, mas o outro que é o pior. E quando você tem a oportunidade de ser melhor do que alguém, eles não conseguem, porque todos eles são fracassados. Você gostou da estatueta brasileira? É claro que sim. E a derrota de Fernanda Torres, o que você achou? Ia ser difícil para ela ganhar mesmo, vamos falar daqui a pouquinho isso. E essa frustração bolsonarista, de onde vem? Gostou que os bolsonaristas ficaram em silêncio? Então deixa o like no vídeo, deixa aqui o seu comentário festejando a vitória do Oscar brasileiro e se inscreva no canal. Ainda Estou Aqui, filme produzido por Walter Salles, com Fernanda Torres, com Selton Mello, venceu pela primeira vez uma estatueta, é o primeiro Oscar do Brasil. Nós vencemos na categoria de melhor filme internacional e estávamos disputando na categoria de melhor filme, que já é um grande reconhecimento, e também com melhor atriz com a Fernanda Torres. Ficaria muito difícil mesmo para Fernanda Torres vencer o Oscar. Ela fez uma atuação impecável, mas existem muitas barreiras, principalmente a barreira da língua. E quando você tem, mesmo com um público de votantes muito diverso, o português é uma língua muito restrita. Então fica difícil você conseguir entender todas as camadas da interpretação quando você não está numa língua que você está acostumado, no caso, o inglês. Então a vitória de Fernanda Torres como melhor atriz seria muito difícil, o que não diminui em absolutamente nada a performance dela, as vitórias anteriores, principalmente no Globo de Ouro, e o momento que nós vivemos com o Oscar de melhor filme internacional. Nós temos que parabenizar essa produção nacional, nós temos que festejar esse momento justamente no Carnaval, que é a nossa principal festa, porque é um momento único e histórico e talvez a gente possa demorar mais 80, 100 anos para termos uma outra estatueta como essa. Vivemos para podermos presenciar isso. E muitas celebridades, muitas personalidades, incluindo personalidades políticas, comentaram o fato. Importantíssimo, claro. Mas Bolsonaro, o ressentido máximo, permaneceu em silêncio. Não falou absolutamente nada. Ele que já havia dado uma ironizada no filme, eu vou mostrar para vocês em entrevista com o Léo Dias, ou para o Léo Dias. Eu quero que você veja a carinha do Bolsonaro quando o Léo Dias pergunta sobre o Ainda Estou Aqui. Eu vou pegar para você aqui e vou apontar. Olhem só a carinha dele. O filme é Ainda Estou Aqui. A carinha dele. Isso. A carinha dele de irônico. Assistiu o filme? Assistiu? O filme tinha que começar comigo. Não, eu não tenho mais tempo de ver filme. Até ler um livro é quase impossível para mim. Dada a quantidade que eu tenho. Informações. Que informações? Ler livro é impossível porque ele é um semi-analfabeto. Ele é um semi-analfabeto, por isso que ele tem dificuldade de ler livro. Naquele livro Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro, da Thaís Oyama, ela falou, olha, Paulo Guedes chegava para discutir alguma coisa com o Bolsonaro, ele nem lia. Trazia relatório para ele lia a primeira página, 2 no máximo, não conseguia se prender, não conseguia ter atenção no que ele estava lendo. E essa história que deveria começar comigo é porque Bolsonaro fala que lá na década de 60, década de 70, quando ele morava ainda em Eldorado Paulista, ele ajudou o exército a prender o Lamarca, que era um guerrilheiro. E lá em Eldorado Paulista, a família do Rubens Paiva tinha ali, a família Paiva tinha algumas fazendas, um dos parentes foi prefeito, e o Lamarca foi preso numa fazenda ao lado da fazenda de um dos Paiva, na qual ele, Bolsonaro, ajudou. Então tinha que começar com ele, Bolsonaro, faça meu favor. Quer ironizar e desmerecer o filme. O que nós temos que perceber
é toda a raiva e a revolta bolsonarista. O Bolsonaro depois ele fala, não, nessa entrevista, porque eu arrumei a Lei Rouanet, se bem que esse filme não tem Lei Rouanet, então ele sempre quis pegar alguma coisa para menosprezar o filme, mas não dá. Porque eles festejariam se o filme fosse derrotado, mas o filme venceu, então eles vão ter que engolir fundo. Eles ironizaram a Fernanda Torres, eles estão revoltados com esse filme desde a vitória no Globo de Ouro da Fernanda Torres. Olhem só as postagens que foram feitas ao lado, de bolsonaristas revoltados com o filme, revoltados com a Fernanda Torres. Esse perfil, Pavão Misterioso, possivelmente é administrado pelo Carlos Bolsonaro. Toda a revolta, a raiva, a ponto deles nem pronunciarem, festejarem a vitória. O que é muito estranho, né? Porque, eles não são patriotas? No momento de reconhecimento máximo, porque não existe reconhecimento maior do que um Oscar. Eles deveriam festejar, eles deveriam celebrar, eles deveriam torcer pelo Brasil, mas eles fazem isso? Não fazem. Porque eles não são patriotas. E nesse período que nós tivemos duas grandes demonstrações de antipatriotismo. Primeiro, torcendo contra o filme, que seria o momento único e mágico da história do país, principalmente da história cultural brasileira. E com a subserviência de Donald Trump. Trump está impondo tarifas ao Brasil, o agronegócio brasileiro está cobrando o Lula para que haja um diálogo para evitar as tarifas nos produtos brasileiros, e os bolsonaristas, Eduardo Bolsonaro, que gostam de falar, que possuem, não, eu tenho muitos contatos nos Estados Unidos, por que ele não vai lá, aciona os deputados americanos para tentar evitar uma taxação mais pesada? Ele não faz isso porque não tem patriotismo nenhum. É um falso patriotismo. É falso. E esse filme fala de direitos humanos. O Eduardo Bolsonaro não está tão preocupado assim com direitos humanos? Ele falou que foi para os Estados Unidos, tal, sem recursos da Câmara. E não foi lá para conspirar. Se ele está indo sem recursos da Câmara, como que ele está indo? Ele está indo com recurso próprio? Cabe uma investigação. A investigação contra ele precisa ser feita para saber como que ele está indo para os Estados Unidos. É com recurso próprio? É com recurso de terceiro? Ele vai pedir reembolso lá na frente? Porque ele está conspirando contra o Brasil. Falando que ele está indo lá para defender os direitos humanos. Que direitos humanos? Ai, daqueles que estão presos? Eles não estão nem aí para a anistia do 8 de janeiro. Eles usam a anistia do 8 de janeiro para tentar conseguir algum tipo de benefício futuro para o Bolsonaro. Porque se eles estivessem preocupados mesmo com o 8 de janeiro, o que eles fariam? Teriam feito leis, ou preocupados com direitos humanos, teriam feito leis para modificação do sistema prisional brasileiro. Mas não é isso que está acontecendo. Então é falso, é um falso patriotismo, é um falso moralismo, é uma falsa preocupação dos direitos humanos. Eu tô cansado dessa gente fracassada, porque eles são fracassados. Eles não conseguem, sabe por que eles não torceram para o Oscar brasileiro? Sabe por que eles não torceram? Não tem nada a ver com ditadura, direitos humanos, filme de esquerda, não. Porque eles não suportam ver alguém melhor. Porque na cabeça deles, eles são tão fracassados que é impossível eles se sobressaírem em qualquer coisa. Isso ficou muito marcado quando, há 2 anos, o Valdemar Costa Neto disse que o Lula era muito bom presidente. E o Bolsonaro, lá em Angra dos Reis, falou o seguinte: eu era horrível como presidente, mas o outro é pior. Ele nunca consegue se colocar numa posição acima. Não, mas ele está acima do Lula. Não, ele não se colocou acima do Lula. Ele colocou o Lula abaixo dele. É sempre assim. É um espírito de vira-lata. É um espírito de fracassado. Eles nunca vão falar, eu sou melhor. Não, o outro é sempre pior. Porque eles se sentem umas titicas. Eu era horrível, mas o Lula é pior. Eu sou ruim, mas fulano é péssimo. Nunca você vai ver, nós somos melhores. Os outros são piores. Então quando você tem esse reconhecimento internacional de que o país é bom, de que o país funciona, de que o país pode dar certo, eles se frustram. Eles têm medo. Porque eles não querem que ninguém prospere, porque eles não prosperaram. Todos são fracassados. Mas eles têm muito dinheiro, mas existe algum fracasso, igual o Elon Musk, que é impotente, o pai o rejeita, os filhos acham ele um idiota. Então mesmo sendo o bilionário, o homem mais rico do mundo, ele é um fracassado. Porque na hora da intimidade,
que ele está com uma mulher, os bilhões dele não fazem o negócio dele levantar.